Dar graças a Deus pelo bem que vós fazeis, e não só pelo bem que vós fazeis aos outros, mas que vós fazeis entre vós, porque a evangelização não é feita para pessoas abstratas, é feita para pessoas concretas e através de pessoas concretas. E por isso eu dou graças a Deus pela vossa presença em Portugal. Eu sou brasileira, não é? Vivi no Brasil desde 1994, estou aqui. E antes disso eu conhecia a Canção Nova, desde que a Canção Nova nasceu. Lembro-me pelo menos nos anos 85, 86, 87, eu tomei muito conhecimento com a Canção Nova através da rádio Cachoeira Paulista. Comprei muitas cassetes do Eugênio, que fazia aquelas gravações muito bonitas, e aquilo alimentou-me muito a espiritualidade, e eu posso dizer que eu dormia toda noite, porém antes eu escutava um pouco a Canção Nova. E daí cresci, ou melhor, cresceu em mim este amor à Canção Nova, e este valor que eu sempre dei à Canção Nova. A Canção Nova não é só televisão. Também tem a rádio, também tem a loja de livros. Mas é sobretudo uma plataforma, um conjunto que se chama comunidade. Foi assim que nasceu. E é assim que tem o reconhecimento pontifício, a aprovação. E a comunidade não é que seja um suporte. Podia haver uma empresa bem organizada, mas sendo uma comunidade com consagrados de vários graus, é uma novidade. E é uma novidade que vai partilhando, vai se enriquecendo. E não só comunica uma doutrina para os outros, mas comunica um testemunho de vida, uma vivência. Por isso eu entendo que a Canção Nova, em Portugal, tem poucos anos de vida, mas tem bons missionários. Não são profissionais, ou melhor, não são profissionalistas. Não são remunerados como quem faz uma carreira para poder ter um suporte económico, etc. É mais uma dedicação. A Canção Nova é uma comunidade carismática católica fundada há 40 anos por Monsenhor Jonas Habib e reconhecida pelo Conselho Pontifício para os Leigos como uma associação internacional privada de fiéis. A sua sede está na cidade de Cachoeira Paulista, Diocese de Lorena, São Paulo, no Brasil. É formada por homens e mulheres, jovens e adultos, solteiros, casados e celibatários, sacerdotes e diáconos que assumem a vivência mais radical da consagração a Deus, feita no batismo e no crisma, em função do apostolado numa vida em comunidade conforme o estado de cada um. Tal vivência inspira-se na prática dos conselhos evangélicos adaptada à vida secular. A sua missão é evangelizar através de encontros e de maneira preferencial, mas não exclusiva, pelos meios de comunicação social. A comunidade está presente em diversos estados do Brasil, mas o carisma ultrapassou as fronteiras do país e chegou a Roma, à Terra Santa, a França e a Portugal. São 20 anos em terras portuguesas. É a maior missão da Canção Nova no exterior, são 51 missionários, 21 pertencentes ao núcleo e 34 ao segundo elo. A eles, junta-se uma equipa de colaboradores para manter os eventos de evangelização, as livrarias de Fátima e Lisboa e o sistema Canção Nova de comunicação, que inclui TV, rádio, internet e revista. Aos poucos, a Canção Nova foi conquistando o coração dos portugueses que, ao longo destes 20 anos,
tem sido instrumento da providência divina para manter a comunidade local. Mas como começou esta história? Estava havendo um encontro carismático em Fátima, cujo pregador era muito meu amigo, o padre Alírio Pedrini. Pregador conhecido, um homem carismático, muito profundo. E lá eu estava nesta reunião, porque ele, inclusive, é muito meu amigo. Nesse exato momento, o padre Jonas Abibes estava em Fátima a fazer um retiro pessoal para um discernimento. Encontrei-me com ele providencialmente, porque os encontros da nossa vida são sempre da providência de Deus. E neste encontro, em uma hora de almoço, estávamos a banhar as nossas mãos para irmos ao refeitório, um ao lado do outro. Eu disse: Padre Jonas, eu tenho muitas saudades da Canção Nova. Tenho muitas saudades de ouvir toda noite, que não ouço aqui, a Canção Nova. Ele disse: ó, irmã, eu estou aqui em um discernimento. Peça isso a Dom Serafim. Fale com Dom Serafim. A primeira visão foi a comunidade carismática. E só depois é que eu captei a dimensão da TV. Apercebi-me que havia sinceridade, força interior, esperança e uma certa luz de Deus. E foi por essa razão que, sem patriotismos ou sem martirismos, que entendi que devia apoiar. E porquê? Eu era bispo de uma diocese está no centro do país, tenho um santuário que é o altar do mundo, uma televisão de inspiração cristã podia dar imagens e transmitir a mesma mensagem, servir o povo e ao mesmo tempo ir um pouco mais além, mesmo os não crentes. Foi essa a razão, eram essas as coordenadas, não fiz nada de especial. Dom Serafim, na sua imensa bondade, no seu coração bem amplo de pastor, colocou ao clero esse pedido e o padre da Calvaria aceitou a vinda da Canção Nova para a sua paróquia. A Canção Nova foi então para Calvaria, carinhosamente recebida pelo senhor padre, o vigário, o pastor da Calvaria, e então ele preparou a casa, preparou os paroquianos, encheu a geladeira do necessário para os primeiros momentos, as camas com os cobertores mais aconchegantes para quem chegava. Não imaginava que eu iria tão longe, né? E aí na reunião que o conselho foi passar para a gente as notícias, eles falaram: estamos indo para Portugal para abrir uma missão em Leiria, né,
estamos vendo a cidade na Diocese de Leiria Fátima e vamos enviar 3 missionárias, que aí foi eu, Roselânia, Márcia Costa e a Selma, que já saiu da comunidade. Fomos nós 3 nessa aventura. A gente não sabia o que nos esperava. Fomos morar na Calvaria de Cima, que é uma aldeia muito pequena, que pertence à Diocese, e chegamos lá no dia 22 de agosto de 1998. Muito novas nós as 3 que fomos, mas assim, a Providência cuidou de tudo desde o princípio, não podemos negar isso, né? Nessa altura estava conosco no Brasil, aqui no Brasil, o padre Felipe Lopes, que veio fazer uma experiência, veio conhecer a comunidade. E providencialmente a data da nossa ida calhava com a ida dele embora. Então nós não fomos as 3 sozinhas, fomos com ele. E eu digo sempre que o padre Felipe foi um grande anjo de Deus na nossa vida. Ele cuidou de nós. O anjo que cuidou de nós, que nos apresentou as pessoas, que ia celebrar para nós lá na Calvaria, que estava sempre conosco. O padre Felipe, ele esteve no Brasil, né, veio aqui para o Brasil, né, para conhecer um pouco da Canção Nova, porque ele já era muito ligado às irmãs da instrução cristã, né, de forma específica a irmã Etienne, que era responsável, foi ela, né, que falou ao Dom Serafim da Canção Nova, o trabalho bonito de evangelização que a Canção Nova fazia aqui no Brasil. E falou para o Dom Serafim, por que não trazer a Canção Nova para Portugal? E aí, quando o Monsenhor Jonas foi pregar o encontro da Renovação Carismática Católica em Portugal, em Fátima, ela esteve com ele e sugeriu para o Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas hoje, que a Canção Nova fosse para lá. E ele falou então que ela rezasse, porque Nossa Senhora de Fátima também já tinha pedido isso para ele, em uma das vezes que ele esteve na capelinha. E aí a irmã Etienne, então, fez o contato com o bispo e ficou nessa parte de conversar com o bispo para nos receber. Então, quem foi nos buscar foi a irmã Etienne, né, as outras irmãs também religiosas da instrução cristã, foi buscar a nós 3 e o padre Felipe. O padre Felipe voltou com a gente, então ele foi essa pessoa que foi nos buscar, né, que veio nos buscar aqui no Brasil. Então, graças a Deus, fomos muito bem assim, recebidas, acolhidas por elas, podemos dizer que elas são as nossas madrinhas, né? Chegaram no aeroporto desconfiadas, medrosas, como todo começo, passos indefesos, mas é assim o começo. Elas vieram, foram levadas até Calvarias, deixei lá uma comidinha quente, uma garrafinha de água bem quente para o café, e lá elas ficaram. Nos outros dias eu fui vê-las sempre, e sempre que chegava aqui um brasileiro, como por exemplo o padre Joãozinho e outros mais, eu levava lá para que o coração aquecesse um pouco com aquilo que é da terra. E assim foi a nossa amizade. A casa delas, aqui, a nossa casa, era uma outra casa delas. Vinham a hora que queriam. A gente estava na expectativa e na esperança que a gente ia ser acolhido, né, por um povo diferente. Portugal e Brasil têm uma ligação muito forte, mas mesmo assim é uma cultura diferente. Então a gente tinha esse receio, como que vai ser, como que nós vamos estar com o povo, né? Então, assim, em primeiro lugar, nós queríamos era conhecer aquele povo, conhecer aquela cultura, estar aberto para conhecer, né? Porque enculturação é sinal de humildade. Quando eu vou para um lugar, eu preciso ir com o coração muito aberto, né? E com o coração muito humilde. Foi desafiador, mas assim, o fato de ser aquela aldeia pequenina, o povo mais simples, um ambiente assim meio que quase que rural, não é? Me fazia lembrar Minas Gerais. Eu me sentia em casa, não estranhei o lugar, assim, por assim dizer. Porém, foi desafiador. Nós fomos bem acolhidos pelo padre, pelo Dom Serafim, padre Bernardo, já está com o Senhor lá, né, na glória. Eles cuidaram muito de nós, foram os nossos pais.
Os trabalhos eram trabalho de casa, trabalhos muito simples, né? De lavar roupa, cuidar da casa. Esse era o nosso trabalho, éramos donas de casa, né? Depois, no outro ano, foi que começamos a visitar os grupos de oração. Então, de dia nós tínhamos as nossas escalas, um estava na roupa. Eu falei que eu fiquei PhD em dona de casa nesse tempo, porque foram muitas coisas aprendidas, né? E à noite nós saímos em missão. Íamos nos grupos de oração da diocese, né, que as pessoas nos convidavam para ir pregar, para ir animar. Graças a Deus a missão cresceu, Canção Nova é conhecida e respeitada em Portugal, porque as dificuldades não foram só por parte de leigos, mas também por parte do clero que estava ferido com outras realidades. E tudo que é novo assusta, e por termos esse jeito renovado de ser de Deus, de falar de Deus, fomos também confundidos com uma seita. Então, deu muito trabalho, mas graças a Deus isso faz parte de um passado. E hoje já há respeito, já há reconhecimento daquilo que é o carisma Canção Nova. Então, eu não vou conseguir agora trazer outros fatos, né? A memória está bem gasta, mas acho que o que eu gosto de dizer é isso. Canção Nova em Portugal é vontade de Deus, está sob os cuidados de Nossa Senhora. Deus quer a Canção Nova em Portugal. Ela permanece em Portugal porque é vontade de Deus, porque houve muitos movimentos, muitas situações que poderiam fazer com que ela acabasse, mas ela permanece. Monsenhor Jonas de vez em quando passava por lá, né? Depois de 1 ano e 10 meses, já estávamos lá, já participávamos de grupo de oração, a coisa cresceu a partir daí, né? A nossa atividade basicamente era as visitas aos grupos de oração. Então o Monsenhor viu que precisávamos expandir, a missão precisava crescer, não era só aquilo, mas na Calvaria não dava. Só ali não dava. Ali era distante de Leiria, requeria meio de transporte, era um lugarzinho mais afastado. Sendo assim, aí foi-se conversar com o Dom Serafim, viu-se a possibilidade de irmos para Leiria ou mais próximo, né? Providencialmente havia uma casa que era do seminário, que ficava mesmo aos fundos do seminário lá em Leiria, que estava livre. Precisava de restauro, mas estava livre. Aí uma amiga, uma benfeitora nossa, arcou com a restauração da casa. Então, em junho de 2000, estávamos a mudar para Leiria. E aí começa também as atividades próprias, né? Continuamos com as visitas aos grupos de oração, mas ali pudemos criar um grupo também dentro de Leiria. Foi em Leiria que tivemos ali acesso também ao seminário, que nos emprestaram sala para o início dos trabalhos da TV, né, de estúdio, etc. Depois precisávamos ir para Fátima. E tudo isso o Monsenhor sentindo no coração e conferindo que precisávamos estar mais próximos de Fátima, porque também era a missão da Canção Nova em Portugal dar a conhecer a mensagem de Fátima. Precisávamos fazer alguma coisa para que nos sustentasse. Não conhecíamos ninguém, tudo difícil. O padre Virgílio, que era o reitor do seminário, então muitas vezes me levava no fim às Cáritas, no fim deles dar o alimento das Cáritas, o que sobrava, ele me levava lá e me dava esse alimento que era para nós, para a comunidade, que nós não tínhamos. Passámos muito frio, não tínhamos lenha, não tínhamos nada, porque foi precisamente no começo do inverno que nós chegamos. Quer dizer, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é muito frio aqui, a nossa casa era um gelo. Olha, eu achei a gente de noite e, por mais cobertor, muito frio. Então você vê já a dificuldade. Então, para nós começar a ganhar alguma coisa, para ganharmos algum dinheirinho para comprar o que precisava, nós começámos a gravar no sótão da casa, exatamente como aconteceu, que eu vi acontecer, em que é luz no Brasil. O padre se fechava lá num quartinho fechado, com uma tábua encostada, e ele soava lá do baixo em cima, e era ali com aquele calor. E nós íamos para o sótão.
Uns cantavam, outros tocavam, outros preparavam os cassetes e gravava-se a música. E ao domingo eu ia para as comunidades com o meu carro, que depois eu vendi o meu carro que tinha no Brasil e comprei uma carrinha com o dinheiro aqui em Portugal. E eu ia para as comunidades e eu ia vender, e quando acabava as missas, eu ia vender as cassetes. Eu dizia que as nossas cassetes eram as melhores do mundo. E gravada no sótão. Foi, você veja como Deus é bom. E com isso nós começamos a dar início ao nosso trabalho. Então a TV Canção Nova em Portugal começou com o marco das celebrações do 12 e 13 de maio de 2001. E pensámos fazer uma transmissão, seria a primeira transmissão de Portugal para o Brasil. Mas para isso nós tínhamos uma simples câmara de televisão, aqui uma só, em que o missionário andava e ficava fazendo uma filmagem no santuário aqui e uma ali. O santuário ainda não nos tinha recebido, não nos conhecia, não sabíamos quem era. E eu via que o reitor depois, na conversa dele, eu via que ele parece que não gostava muito por andar com aquela câmara lá. Mas então nós tivemos essa vontade e passou por aqui o padre Jonas com a teologia. E diz assim: vêm os instrumentos todos de Roma e vocês podem fazer a transmissão. Aí prepararam em Roma, mandaram a aparelhagem toda para Portugal e o pessoal também vir para fazer esse trabalho. Nós alugámos um carro Link em Lisboa e fizemos então no dia 13 de maio a primeira transmissão, a Canção Nova fazendo para o Brasil. Isso foi um sucesso. Foi coisa que nunca se tinha acontecido. Então, para nós foi uma vitória também já fazer uma transmissão. Ontem não tínhamos nem que comer, hoje já estávamos fazendo uma transmissão direto para o Brasil. E quando terminou, o Eto e o padre e a Luzia ficaram aqui, o Eto e o padre disse: bem, agora fica tudo em Portugal. Todo o equipamento que estava em Roma vai ficar em Portugal e os missionários também, só vai embora o coordenador. Foi a equipe de Roma para Portugal e nós tínhamos a equipe de Portugal. Então foi uma transmissão maravilhosa, porque mais do que profissionais executando o trabalho, nós estávamos ali em família. Porque, é claro, todos nós somos da comunidade, vivemos juntos, toda aquela proposta missionária. Só que a casa de Portugal e a casa de Roma eram muito unidas, muito unidas. No tanto que, também no ano de 2001, nós fizemos uma transmissão da aula Paulo VI e o pessoal de Portugal veio para Roma para ajudar. Então, a experiência dessa primeira transmissão de Portugal foi uma experiência de família, o relacionamento era de família, a Rosilane iria, foi câmera, né? A gente não tinha um efetivo todo lá. Aí eu falei: Rosilane, você vai ter que estar na câmera fixa. Então ela estava na câmera principal nossa, vamos dizer, na câmera, no meio do santuário, pegando a homilia, pegando o altar principal. E quem estava nessa câmera era a Rosilane, né? Nossa irmã celibatária, portuguesa, né? Porque já tem dupla cidadania. E então nós estávamos com uma equipe muito de irmãos. A Bia, minha esposa, estava como jornalista, mas a Simone Cavazzani também estava lá, como ela era responsável de Portugal e da televisão de Portugal, mas também estava ajudando na produção. Então era um corpo, não eram pessoas separadas. Todo mundo estava ali vivendo 100% daquela transmissão. Sozinhos não podemos, juntos somos mais. Unamos nossas mãos, irmãos. Unamos nossas mãos, irmãos. Unamos nossas mãos, irmãos. Para trabalhar de mãos unidas para um mundo melhor. De mãos unidas, nova humanidade, mãos unidas para uma nova vida, onde reine a justiça e o amor. De mãos unidas para um mundo melhor, de mãos unidas para uma nova humanidade, mãos unidas.
reine a justiça e o amor. E são exatamente 9h15 da manhã aqui em Fátima, Portugal. E nós estamos junto com você transmitindo essa festa. Hoje, 13 de maio de 2001. Estamos aqui ao fundo, a Capelinha das Aparições, em que Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos. Todo o povo de Deus está aqui e nós acolhemos você também do mundo inteiro, que vai poder peregrinar junto conosco através da TV Canção Nova. Aqui nós respiramos um ar de devoção, as pessoas que rezam o terço, que passaram a vigília aqui no santuário, e hoje vamos participar juntos da festa de Fátima. Pessoas do mundo inteiro rezando o terço em francês, em espanhol, em português, em inglês, em alemão. É a universalidade da igreja. Salve Rei, salve Rei, Senhora minha, Mãe E de verdade a gente não tinha o equipamento ideal. Nós alugamos uma unidade móvel somente para transmissão. E um outro fato pitoresco é que a unidade móvel estava com uma antena muito pequena para transmissão e estava mudando o tempo para tempestade. E quando é assim, não tem, o sinal vai cair se a banda é muito pequena e a parábola, né, ela é pequena. E foi engraçado que daí eu chamei o Padre Jonas e falei, Padre, olha, a gente está com tudo aqui, a gente está com equipamento, está todo mundo pronto, está tudo certinho para a gente poder fazer. Fizemos entrevistas, então a gente tinha para colocar VTs e tudo mais. Falei, só que, Padre, está mudando o tempo e essa antena não vai dar conta de transmitir, porque ela é muito pequena. Então ele tem que dar muita potência para subir o sinal e o risco de queimar o LNB, que é a ponta da antena que vai emitir o sinal, é muito grande. Aí o padre do lado ali, olhando para a antena, meu filho, sabe o que a gente tem que fazer agora? Eu falei, não, padre, o que a gente tem que fazer? E eu pensando na engenharia aqui no Brasil, eu falei, nós vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí estendeu a mão para a antena e pediu assim, Senhor, para nós divulgarmos Nossa Senhora de Fátima no Brasil. Então a gente não tem, esse é a nossa pobreza, esse é o nosso equipamento, esses são os nossos cabos e hoje esse é o nosso carro de transmissão. Então eu peço que o Senhor guarde a antena e que o Senhor abra o céu para que a gente possa fazer essa transmissão, porque o Brasil precisa receber esse sinal de Nossa Senhora de Fátima. O que acontece? Não choveu. O tempo que estava encoberto abriu, a noite ficou linda, um céu estrelado. E tudo aquilo, porque maio é primavera na Europa ainda, né? Então sempre tem essa questão da natureza, chove, às vezes faz sol, e abriu, porque o técnico do carro estava preocupado com isso. Abriu o tempo, a noite foi maravilhosa, a procissão das velas, coisa mais linda do mundo, e o interessante é que só choveu no intervalo que não estava tendo transmissão.
E nesse tempo também foi quando adquiriu o sinal da Canção Nova em TV a cabo, né? Foi assinado com a TV Cabo para a gente começar a ter o sinal da Canção Nova em Portugal, em toda a Europa, no Oriente Médio e Norte da África. E aí começamos, então, como tinha o sinal da Canção Nova em Portugal, a pensar em alguns programas portugueses, né? E eu comecei a apresentar o Portugal Sem Limites, que a gente mostrava as tradições de Portugal, né? Visitava museus, fazia programa também de aventura, de andar de balão, de parapente, de barco, era muito bacana. E o pessoal do Brasil gostava muito, né? Então, assim, na nossa simplicidade e na nossa pequenez, a gente começou assim, a crescer. Para mim é como se as palavras de Nosso Senhor fossem por cima dos telhados, fossem jogadas por cima do telhado. E eu digo, até longe onde vocês vão. Muitas vezes nem sabem. E foi daqui, deste ponto, foi aqui como que o ponto que jogou para outros países da Europa, porque vocês estão na França, e saibam que da Bélgica eu vi a Canção Nova, com toda clareza, como se estivesse aqui. Quer dizer, é a evangelização que chega aos lares. A evangelização que não vai precisar de, com licença, posso entrar, aqui é a palavra de Deus, não. A palavra de Deus está sendo dada, oferecida, jogada, entregue às famílias. E a Canção Nova fez esse trabalho pioneiro aqui em Portugal. Então, em relação à Canção Nova, televisão, no caso concreto, fez uma caminhada, precisa dos benfeitores. Não é uma empresa lucrativa, é um serviço. E como serviço missionário, repeti sublinhando a vermelho, ou se quiserem a azul, ou a cor que preferível para o desportista. Essa caminhada é para o mais além. Fora do tempo onde já não há relógio. Mas eu acredito nessa vida e dou graças a Deus pela Canção Nova. Uma televisão como a Canção Nova é uma escola, onde nós aprendemos a cada dia mais uma lição da Palavra de Deus e só essa que vale para a vida. Não há dúvida nenhuma que nós precisamos de utilizar os meios que o tempo de hoje utiliza. E esses meios são os mass media. Esses meios são os instrumentos da comunicação social. Aliás, os papas últimos, e sobretudo Bento XVI falou muito, mas já São João Paulo II também falou, e agora o nosso Papa Francisco, falam muito da utilização destes meios e deste ambiente, porque se de facto a Igreja se descuida, os meios que são utilizados pelo mundo deixam de ser utilizados pela Igreja e, portanto, fica-se num deserto de evangelização. E, portanto, eu penso que a Canção Nova, de facto, foi oportuna de olhar, através, evidentemente, da inspiração que o padre Jonas Habib recebeu de Deus, de utilizar precisamente os meios de comunicação social para, de alguma maneira, concretizar aquilo que o Concílio tinha dito e que o Papa Paulo VI, de facto, pôs em execução no Evangelho Anunciante. Com um número maior de missionários e a necessidade de expandir os trabalhos da televisão, era preciso um novo lugar. Olha, tinha aparelhagem nas camas, na sala, nos quartos, tinha aparelhagem distribuída por a casa, né? Então o padre Virgílio nos emprestou duas salas no seminário para nós fazer a transmissão ou para fazer todos os nossos trabalhos. E aí o seu José Carlos, né, na época o administrador, correndo para conseguir uma casa que seria a casa da missão da comunidade, e foi. E foi no último instante, nas últimas horas, acho que do dia 11, se não me engano, que conseguiu fechar tudo isso.
é um fato que me marcou bastante, porque vi ali o mover do céu de uma forma, Nossa Senhora agindo de uma forma a ponto do o senhor do banco ir com o seu José Carlos no cartório, estava no último momento, quase fechando, ele ia perder a vez. Foi uma coisa assim impressionante, como Deus moveu e providenciou para nós esta casa. Hoje é a casa de missão, mas já foi também, lá naqueles inícios, a nossa moradia. Aí a missão vai crescendo, vai precisando de mais espaço, então saímos da casa de missão, foi se arrumando aí os apartamentos, e hoje a casa de missão é o que é a TV, é a internet, é também, lá estão os estudos da rádio, é a nossa casa de missão em Fátima. Precisamente no dia 30, às 11h30 da noite, nós estávamos entrando com o equipamento todo na nossa casa, que nós arrendamos, que é na Estrada Batalha, que é a casa que existe até hoje. Uma experiência que eu fiz em Portugal, na nossa casa de missão. A Canção Nova, ela vive da providência. E eu me emociono de recordar que ali nas nossas casas dos solteiros, dos casais, ali onde nós temos o nosso refeitório, todos os dias chegavam frutas, eu falo chegavam porque foi a minha visita lá, mas eu fiquei sabendo que continua. Frutas, legumes, as coisas próprias do país, né? Dos costumes, a alimentação que é maravilhosa dos portugueses. E eu vi ali a Divina Providência, a abundância. Em 2004, então, fizemos uma inauguração da casa. Chamamos os nossos benfeitores, que já tínhamos, amigos, e vieram 3 bispos, muitos sacerdotes. Fizemos uma festa muito bonita e eu dei um almoço para as autoridades, o Presidente da Câmara de Ourém veio também. Foi assim algo já marcante na comunidade. E então, nessa mesma época, o Padre Jonas estava aqui, a Teologia, e foi quando o Padre Jonas consagrou a comunidade, a televisão, a missão de Portugal ao coração de Maria em Fátima. E também todo o Brasil, toda a comunidade, todo o projeto do Brasil, toda a comunidade do Brasil, também nós consagramos ao coração imaculado de Maria. Então foi algo muito marcante. E ali ele entregou toda a Canção Nova a Maria, a Nossa Senhora de Fátima. E ali para mim foi muito importante. É bom a gente ver a Nossa Senhora sempre passando na frente, sempre atuando no nosso meio. Então isso para nós é maravilhoso. Recordo perfeitamente. E a imagem pura que me ficou gravada foi de um jovenzinho que se chama Jonas Abib, devotamente, sinceramente, com o coração nas mãos, a entregar-lhe o seu trabalho numa salva de prata ou de ouro, mas o que eu mais senti foi a sinceridade, ao mesmo tempo a coragem, ao mesmo tempo a esperança de um serviço gratuito, um serviço sincero. E isso ficou gravado porque captei, senti que havia sinceridade do coração. E aí está a riqueza. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos a comemorar 3 anos de ligação via satélite de uma televisão temática, 24 horas de evangelização e de celebração da fé. Achais que eles merecem a nossa gratidão, o nosso aplauso? Todos sabemos que o número 3
é simbólico. Por isso, propositadamente, o Padre Jonas quis que este gesto de consagração a Nossa Senhora de Fátima fosse no 3º ano. Os que procuram Cristo o encontrem, os pecadores se convertam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de plena entrega de doação ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, vosso Filho, e Filho unigênito de Deus, e por Ele e com Ele a seu eterno Pai. Caminharemos à luz da fé, da esperança e do amor, para que o mundo creia que Cristo é o enviado do Pai para nos transmitir a sua palavra, e seremos nós, os seus enviados, a fim de levar o seu conhecimento e amor até os confins da terra. Assim, sob a maternal proteção do vosso imaculado coração, seremos um só povo com Cristo, conquista da sua morte e testemunhas da sua ressurreição. Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso imaculado coração eu consagro a TV Canção Nova e com ela toda a nossa comunidade, cada um dos seus membros consagrados, a grande família Canção Nova para a qual somos destinados, e em especial os nossos sócios colaboradores que sustentam esta obra. Coloco em vossas mãos todo o sistema Canção Nova de comunicação para que ele realize os desígnios de Deus e assim prepare e apresse o triunfo do vosso imaculado coração. Tomai-nos sob a vossa proteção, defendei-nos dos perigos, ajudai-nos a vencer as tentações que nos solicitam para o mal e a conservar a pureza do nosso corpo e da nossa alma. Seja o vosso coração imaculado o nosso refúgio e o caminho que nos conduz a Deus. Concedei-nos a graça de orar e nos sacrificar por amor de Jesus, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o vosso imaculado coração. Por meio de vós, e em união com o coração do vosso divino Filho, queremos viver para a Santíssima Trindade, em quem cremos, a quem adoramos, esperamos e amamos. Assim seja. Eu agradeço muito a Deus, agradeço à Virgem Santíssima, agradeço ao Senhor Dom Serafim por esta graça que nós estamos vivendo. Agradeço muito ao Senhor Padre Luiz Condor, porque articulou tudo isso. Esse ato de consagração é uma responsabilidade a mais para nós. E nós dizemos a esta gente boa, obrigado. Ou em linguagem mais típica portuguesa, bem-aja. Ora, digamos. A 13 de maio, na cova da ilha, apareceu brilhando a Virgem Maria. Além da Diocese de Leiria, a Canção Nova também esteve na Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. Foi um bocado inesperado. Eu, de facto, não estava inteirado daquilo que se estava a passar,
Simplesmente o Bispo de Leiria Fátima, na conferência episcopal, deu a notícia de que ia receber a Canção Nova na sua diocese e dava este conhecimento à conferência episcopal, primeiro por uma questão fraterna, mas também para que outros bispos, porventura, despertassem para o fenómeno, para o acontecimento. Evidentemente que nem todos, de facto, compreenderam, e quando aparecem certos movimentos que não são conhecidos, fica-nos sempre um bocadinho de reserva. E foi o que aconteceu na Conferência Episcopal. Porém, comigo não foi bem assim, porque não só pela minha experiência de vida comunitária, pela minha experiência de bispo no ultramar, em Moçambique, bastante tempo, eu, de facto, estava atento e a ver métodos novos, modelos novos de evangelização para nos atualizarmos neste tempo concreto em que nós vivemos. E por isso eu fiquei desperto, atento, e quando saímos da Conferência Episcopal, eu falei ao Bispo de Leiria Fátima, Dom Serafim Ferreira e Silva, e perguntei-lhe como era e em que circunstâncias, e propus-me logo fazer um pedido que veio, de facto, que foi aceite, muito bem aceite, e que me deu muita consolação. O facto é que no dia 13 de junho de 2001, dia de Santo Antônio, a nossa casa estava a ser aberta em Porto Alegre, Castelo Branco. Joderci, Uniceia, Neca e Nilza. Eram as 4 que abriram a casa lá em Porto Alegre. Então, Fátima e Porto Alegre foram as 2 casas da Canção Nova em Portugal. Nessa época, os trabalhos com o início da TV exigiam a dedicação de mais missionários e foi preciso fechar a missão em Porto Alegre. Simplesmente compreendi que os meios de transmissão, sobretudo, digamos, a televisão, aqui, exigia muita presença, muito pessoal. E, portanto, eu compreendi, mas tive pena que a Canção Nova deixasse de continuar na Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco. E, portanto, neste tempo, para além do contacto que eu tive aqui com... depois, mais tarde, como estávamos a falar antes, mais tarde eu tive a oportunidade de vir aqui várias vezes, inclusivamente de celebrar aqui com os membros da Canção Nova e depois de comentar o Evangelho do dia durante 2 anos e filo, portanto, com toda a gratuidade e com toda a amizade. Senhores telespectadores, hoje saúdo-vos no dia de São Bento. São Bento é o patriarca dos monges do Ocidente. E aí nós adquirimos a rádio. Foi uma boa aquisição que nós fizemos. Aí conseguimos fazer negócio, aí fazer todo o trabalho para depois trazer a rádio de Ourim para Fátima. Fizemos todo esse trabalho e, se não me engano, no dia 7 de outubro de 2007, à meia-noite, nós inauguramos a rádio Canção Nova 103.7. Começou assim de uma maneira muito simples, de uma maneira em que não estávamos à espera, porque eu tinha vindo falar com o Sr. José e ele tinha-me dito que em maio, junho, pois nós temos ideia, nós queremos, aspiramos, como nós costumamos dizer, nós guardamos no coração que queremos ter uma rádio. Monsenhor diz que sim, mas não temos capacidade. Isto em final de maio, início de junho. Em setembro ele ligou-me, muito apavorado, se eu podia cá estar, se estava disponível ainda, porque a rádio as coisas tinham andado tão depressa que já tínhamos rádio e era para começar dia 5 de outubro. E eu vejo que a rádio foi também uma boa aquisição para a nossa comunidade, porque as pessoas mais de idade
nem sempre gostam ou podem ver televisão. E o radinho perto da cama, da cabeceira, assim, eles escutam a nossa rádio. E eu vejo que há uma satisfação muito grande com a Rádio Canção Nova. E a rádio tem sido, desde essa altura até agora, uma grande companhia, não só para os idosos, porque esta não é uma rádio de velhos, não é uma rádio de idosos, não é uma rádio das pessoas que estão doentinhas em casa, é também. Nós também fazemos a companhia e assumimos que gostamos destas pessoas. Ainda há pouco tempo estivemos a fazer o Terço da Misericórdia, que ao sábado transmitimos de casa de quem quer que nós estejamos lá e que os visitemos. Estivemos no lar, em Miradeiro, e foi com grande emoção que nós vimos as pessoas de lágrimas nos olhos, porque já veem a rádio, já veem a televisão, mas não têm o contacto direto com as pessoas, com o Padre Paulinho, com a Gisele Martins, com o Gonçalo, que estivemos junto deles, lanchámos com eles, rezámos o Terço da Misericórdia, partilhámos das emoções boas e más que cada um tem, por isso é que estão também nos lares, das famílias que não vêm, das famílias que vêm. E a Rádio Canção Nova orgulha-se de ser assim, uma rádio que, pelo carisma que Monsenhor nos deu, quer ajudar todos aqueles que precisam de ajuda. E nós já tivemos aqui vidas muito transformadas através da rádio, através do Idésio, que eu quero lembrar aqui, porque ele trouxe o Terço da Misericórdia. As pessoas normalmente não se rezavam o Terço da Misericórdia assim muito abertamente, não porque fosse uma coisa que as pessoas não conhecessem, mas porque não tinham aquele hábito. E a Canção Nova em Portugal, através do Idésio, depois através da Márcia, da Dijanira, da Bete, foi mantendo o Terço da Misericórdia, foi avançando com programas que primeiramente eram programas editados que vinham do Brasil, e agora nos últimos 4, 5 anos temos conseguido, felizmente, também com a própria produção da TV Canção Nova Portugal e de outros colaboradores que às vezes vêm à Canção Nova oferecer-se para fazer rubricas, não propriamente programas, mas rubricas que depois vão engrandecendo toda a nossa paleta de programas. Nesta altura, dos 150 programas que nós fazemos toda a semana, incluindo o fim de semana, devemos ter 50% portugueses de Portugal, 50% programas da rede, quer da rádio, quer da própria televisão. Já regressamos para a edição de hoje, terceira parte da edição de hoje, Tarde em Família. Numa tarde de alegria, tarde em família. A Canção Nova não é uma rádio normal, na verdadeira acessão da palavra. É uma rádio onde Monsenhor disse, é para salvar almas, é para ajudar as pessoas. E a Rádio Canção Nova, suportada na comunidade, nos missionários que vão e vêm, vão deixando o seu testemunho, tem, nos últimos anos, evoluído muito em termos de programação, evoluído muito em termos dos padres, dos missionários, que portugueses na Canção Nova vão querendo dar a sua colaboração aqui na rádio, mas também tem evoluído muito na maneira de que os ouvintes vão encarando a Rádio Canção Nova. A Rádio Canção Nova no início, em 2006, 2007, talvez 2008, era a rádio dos brasileiros, era a rádio da comunidade dos brasileiros que está em Fátima. E agora não. Agora a Rádio Canção Nova é a rádio católica. É a rádio da comunidade Canção Nova. É a rádio do Monsenhor, é a rádio do Padre Paulino, é a rádio do Padre, do Padre Léo, é a rádio do Monsenhor Jonas Habib, é a rádio de todos, não é a rádio de ninguém, mas é a rádio de todos porque nós trabalhamos todos aqui. Até estou a ficar, mas é tão bom falar assim de uma comunidade, falar assim de uma rádio e falar assim numa altura em que estamos a fazer 20 anos de comunidade, estamos a fazer 12 anos de rádio e é muito bom fazer parte de toda esta história, ou no meu caso, de parte desta história da comunidade. Quero agradecer demais pela ação que Deus nos permitiu
de ter a coragem de sair do Brasil e enculturar em Portugal. Então, para nós, isso é bênção. Então, eu vejo que é a maravilha de Deus para a Canção Nova. Os frutos da Canção Nova, a primeira coisa eu gostaria de dizer aquilo que já há bocado referi. Primeiro, junto das pessoas sós. Eu vejo isso muito útil, não é? Mas não só, seria muito pobre se ficássemos por aí. Depois, este testemunho de comunidade que vós sois, um testemunho que vai fazendo eco. E mesmo quando as pessoas vêm aqui ter convosco ou vêm para qualquer programa, essa fraternidade, essa comunidade transparece. E isso é muito útil. Eu queria dizer que dou graças a Deus pela presença da Canção Nova aqui no meio de Portugal. Fico também contente e felicito pela abertura não só à televisão, mas também à rádio e aquela expansão que tendes feito, e também pela livraria, etc., não é? Gostaria de ver a Canção Nova mais difundida pelo país fora, mas enfim, acho que tendes feito um bom papel e, sobretudo, esta comunhão entre a Igreja do Brasil e a Igreja de Portugal, eu penso que isto é fundamental. Nós não podemos, a Igreja não se pode considerar distante dos povos e nós temos motivo mais que sobejo para sermos fraternos e para sermos amigos. Portanto, eu vejo nisto motivo para vos dar os parabéns. Isso eu captei imediatamente em todas as pessoas, que havia não só uma dedicação sincera, mas ao mesmo tempo uma força interior que não se comprava na farmácia. Não era atlética, uma força para correr 100 metros ou 2000 metros. Era uma força interior indomável. E essa força vinha do Espírito Santo, é como pareceu. Eu dou graças a Deus por essa razão, agradeço e rezo todos os dias por aqueles da Canção Nova que trabalharam em Portugal. Nem todos trabalham, alguns ainda assim. Mas onde quer que estejam, alguns já partiram, eu rezo por eles, na mesma comunidade da fé. Se valeu, vale a pena, é a única coisa que devemos fazer, que vale realmente a pena, é levar a palavra de Deus ao irmão. E é isso que a Canção Nova faz, é isso que um religioso, uma religiosa, o padre, um missionário, o católico, aquela pessoa que se entrega ao serviço do Senhor deve fazer, é levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus no meio de nós. É Deus que se mostra através da sua palavra, através de tudo aquilo que, pela palavra, nós podemos levar aos outros. E eu sei que a Canção Nova não faz somente falar da palavra, vive a palavra. É a vivência da palavra que faz com que nós possamos aprender a palavra de Deus. E essa palavra de Deus viva e ensinada é o que a Canção Nova faz. 20 anos de história não se encerram nestas pessoas e factos. Muita gente que não apareceu aqui faz parte desta trajetória. Membros da comunidade, benfeitores, funcionários, padres, religiosos, religiosas, pessoas anónimas que querem o bem a esta comunidade, que foram alcançadas por Deus por meio deste carisma. A todos que são família Canção Nova, a nossa gratidão e orações. Que venham mais 20, 40, 80, quantos anos o Senhor quiser.